Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o BlueLink. Tô vendo aqui hoje com um vídeo, que eu já tinha dito que ia dar uma variada no canal, falar sobre coisas diferentes, não só sobre jogos de luta, até para atrair um outro público. E esse vídeo vai ser um dos primeiros que eu tô fazendo desse jeito, né? Agora vai ser opinativo sobre um assunto que não tem nada a ver com jogos de luta, não tem nem nada a ver com videogames, mas é uma coisa que tá me incomodando já faz um tempo. Eu já fiz um outro vídeo de paródia no Facebook zoando isso, mas eu quero pegar um pouco mais sério nesse assunto. E é um assunto que não afeta muitas pessoas, mas eu conheço alguns amigos que moram em Portugal, então vai acabar afetando eles e é bom para reflexão. E é o assunto de que cinema em Portugal é uma droga, é horrível, é uma porcaria. E a gente devia parar para refletir sobre isso. Porque não dá para tipo, continuar aceitando a mediocridade que são os cinemas em Portugal. E eu quero explicar o motivo para isso. Não é só choro e eu vou tentar explicar. Talvez algumas pessoas até achem que é choro, só tá reclamando, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível no sentido de argumentar alguma coisa que eu acho que faz sentido, do porquê que deveria melhorar. Então vamos começar falando de uma coisa que é um detalhe pequeno, só que quando você para refletir, mostra que tipo, ele é apenas a ponta do iceberg. É assim, beleza, eu sou um brasileiro, passei a minha vida inteira vendo filmes no Brasil, quando mudei para Portugal, tive que ver filmes em Portugal. Tinha algumas diferenças que eu não concordava e algumas pessoas tentaram, na época, justificar falando de algumas outras coisas culturais ou então de preocupação com algum, por exemplo, com idosos, coisa do tipo. Mas quando eu fui para outros países aqui na Europa, que, por exemplo, já fui no cinema esse ano na Inglaterra e já fui no cinema esse ano em Luxemburgo. Então eu posso dizer com um pouco mais de garantia que não é uma coisa da Europa, é uma coisa de Portugal. Que falavam como se tipo que o Brasil que era diferente, mas não, é Portugal que é diferente do resto e que não segue o mesmo padrão do resto. E quando você vai percebendo que não é só isso que eles não seguem o padrão, vai ficando pior ainda. Então, o que eu estou falando? Para começar, o primeiro detalhe que me fez perceber um pouco isso é a questão de intervalo no meio da sessão. Para quem não sabe, em Portugal, quando você vai assistir um filme, você tem literalmente intervalo no meio da sessão para propaganda e para você poder ir no banheiro ou comprar pipoca, o que seja. Você está lá assistindo um filme, sei lá, de um filme de 2 horas. Em torno de 1 hora de filme, eles param o filme no meio, literalmente. Aparece que tem intervalo, às vezes aparece propaganda, que no Star Wars, quando eu assisti, apareceu umas 6 propagandas diferentes, e depois e eram uns 5, 6 minutos para você poder ir no pegar uma pipoca ou ir no banheiro que seja. Inicialmente, eu reclamei disso com as pessoas, elas falavam que, ah, não, é porque tá preocupado com idosos ou preocupado com crianças, tem que ir no banheiro rápido. E alguém falou, mas na verdade é o verdadeiro motivo porque que eles querem que você compre mais pipoca, né? Aí que tá o ponto. Eu achava que isso podia ser uma coisa da Europa mesmo, as pessoas realmente preocuparem com isso. Mas como eu falei, aqui em Luxemburgo não tem isso, de ter intervalo no cinema, e nem na Inglaterra. Então é uma coisa de Portugal. E eu acho estúpido como, tipo, eles forçam isso em cima de você, que é uma coisa que, tipo, só a cultura deles tem, só eles fazem isso, mas todas as sessões, você não tem como escolher uma sessão que não tem intervalo, todas as sessões são assim. Eles não se modernizam, eles não se pensam que tipo estão num mundo mais globalizado, que vai ter turista que vai querer ir para Portugal para fazer as coisas e tentar fazer, pelo menos dar a opção de você poder escolher se quer que tem intervalo e que não tem intervalo, avisando no cartaz. Como você tem tipo filme dublado, filme legendado, que seja que a gente avisa qual que é a sessão, não tem só filme dublado e para no cartaz. Mas esse é o ponto que eu tô falando de Portugal que é ruim, que tipo que às vezes nem ao menos tem a opção para você escolher se é dublado ou legendado, mas eu falo disso daqui a pouco. Agora, esse argumento que me fizeram uma vez, que você tem que preocupar, que estão pensando nos idosos, coisa do tipo. Se vocês estão pensando em minorias, por que que no cinema, então, você não tem nada para deficientes, para facilitar a vida dos deficientes? Porque nos cinemas que eu vou em Portugal, se a desculpa for realmente que está se preocupando com pessoas que têm que ir muitas vezes no banheiro, sendo que você pode simplesmente ir no banheiro antes da sessão começar, 5 minutos da sessão começar, vai no banheiro, e são raríssimas pessoas que têm que ir no banheiro de hora em hora, se a sua preocupação é essa, por que, que não tem esteira ou elevador nos cinemas? Porque todos os cinemas que eu fui em Portugal, sem exceção, você tinha que pegar a escada rolante ou escada normal para poder ir para a sala. Você comprava o ingresso, subia a escada rolante e estava lá. Então por que, que não tem uma esteira ou um elevador para pessoas com deficiência física, que não tem como subir? Então não é pensando em pessoas idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência. Não é pensando nisso. É a questão de cultura e as culturas de vocês é estúpida nesse ponto. Porque você só pensa no lado de vocês nesse sentido. E para reforçar meu ponto, eu estava falando disso, de
Porque, tipo, é estúpido pelo fato de que você tem que seguir a escolha de que da maioria. Se a maioria do país, por exemplo, acha que tem que ter intervalo, todo mundo vai ter que acatar com isso, mesmo que o resto do mundo não tenha. E eu comecei a perceber que em Portugal tem esse problema nos cinemas por causa que eles não, você tem que seguir a escolha da maioria, você não tem essa opção de você poder dividir. Porque, por exemplo, no Brasil a gente está acostumado, desculpa, ter sessões, na maioria dos filmes tem sessão dublada, sessão legendada. Obviamente. Você vai no cinema, você escolhe se você quer assistir um filme dublado com português brasileiro, com dublagem brasileira, ou se quer assistir o filme original com a dublagem legendada. Com a dublagem original, com a voz original, legendada em português, para você poder ler. Você tem essa escolha, você escolhe o que você quer fazer. Você não está jogando na goela abaixo na pessoa se ela vai ter que assistir com a voz original ou com a voz dublada. Aqui em Portugal não é bem assim. Quando eu fui assistir Dragon Ball Super Broly, o cinema que tinha na minha cidade só tinha sessão dublada. Você não tinha sessão com o idioma original. Eu tive que ir para um cinema em uma outra cidade, que ficava 40 minutos de distância, lá em Cascais, para poder assistir depois de novo a versão japonesa. Aí você pensa, mas então, se existem as duas versões, por que não dava opção para você poder assistir as duas? Por que não tinha opção em todos os cinemas de ter assistir a dublada e a original? Ter uma sessão original e, tipo, várias dubladas. Só que aí vem um ponto que é mais grave ainda, porque o Dragon Ball Super, tipo, foi uma exceção de você ter a versão dublada. A maioria dos filmes que você vai assistir, você não tem versão dublada, só tem versão original em inglês. E eu já vi, tipo, você não tem dublagem portuguesa para filmes que não sejam animação. Se é um filme de animação da Disney ou um desenho, o que seja, anime, você tem dublagem. Se você tem um filme que não é de animação, com atores, por aí vai, não existe dublagem, só existe a voz original. Você não tem a escolha se você assistir em português de Portugal. Não é que nem no Brasil que você tem em português brasileiro. Você não tem a escolha de assistir em português de Portugal. Aí chega os portugueses, muitos portugueses que eu já vi na internet, se gabando, falando que, nossa, a gente manja de inglês por causa que a gente assiste. Não foi só na internet, não. Quando eu fui na faculdade para olhar minhas coisas da faculdade, eu vi, tipo, reitores falando, não sei se era reitor, mas pessoas importantes da faculdade falando isso. Que aqui em Portugal a gente não tem dublagem do cinema, a gente não tem dublagem original de portuguesa, então todo mundo aqui sabe falar inglês. Não, vocês não sabem só falar inglês só por causa disso. Vocês estão apenas se gabando e se achando pseudo-intelectuais. E vocês estão removendo a opção das pessoas de poderem ouvir de um idioma diferente. Se a pessoa, por exemplo, é portuguesa, por que ela não pode ir no cinema e assistir dublagem em português de Portugal? Por quê? Que ela não pode ir lá e assistir na voz dela. Porque se ela não sabe falar inglês, ou se ela não quer ler, ou se ela prefere mesmo assistir algo localizado para ela, por que ela não pode ter essa opção? E esse negócio de falar de Zikabac, falando que português entende mais de inglês do que, por exemplo, o francês, que ele fala, esse é o argumento que os caras usam mesmo. A gente assiste em inglês, então a gente entende mais do que franceses e alemães de inglês do que por causa que a gente assiste em inglês e nos países deles assistem com legenda, com dublagem em francês e alemão. Tipo, é um dos piores argumentos que já vi na minha vida. Aqui em Luxemburgo, no momento eu tô em Luxemburgo, né? Tô viajando. Aqui em Luxemburgo eu fui no cinema, você tem filme. Aqui tem Luxemburgo tem 3 idiomas oficiais: francês, alemão e o de Luxemburgo, que eu não sei o nome correto. Não sei se é luxemburguês ou Lux que só fala, mas tem 3 idiomas oficiais. Que quase ninguém. Acho que o de Luxemburgo, eu acho que quase ninguém usa. Eu fui no cinema para assistir Star Wars. Você tinha sessões, tinha 3 opções diferentes de sessões. Você tinha a sessão com dublagem francesa, você tinha a sessão com dublagem alemã, você tinha a sessão com dublagem oficial, em inglês dos Estados Unidos, com as legendas tanto em francês quanto em alemão. Você tinha as 3 opções. Então me diz, se existe essa opção, por causa que eles podem ir no cinema e poder assistir numa boa. E existia essa opção. Então, tipo, por que você vai estar limitando as pessoas a terem que assistir só no idioma original ou só em um idioma? No caso do Dragon Ball Super Bowl, por que tinha que limitar a assistir só no idioma português? E esse é muito zoado vocês tentarem se gabar disso, porque não é bem assim. Porque você vai nos outros países e ouve isso, e não só, por exemplo, tem isso, como aqui no Luxemburgo, por exemplo, as pessoas falam esses idiomas diferentes. Você tem 3, 4 idiomas diferentes que as pessoas falam nas ruas. Até o português de Portugal, você ouve bastante aqui na rua, porque tem bastante portugueses. Aí você se pergunta, porque, tipo, me falaram que uma boa parcela da população de Luxemburgo são portugueses. Aí você se pergunta, por que não tem, então, nos cinemas, a opção também para dublagem em português? Claro, né? Porque não existe. Existe a dublagem brasileira, mas não existe uma dublagem europeia portuguesa. Porque os caras não fazem. Porque para filmes sérios, para filmes que supostamente sérios, não fazem. E aí que é outro ponto. Em Portugal é tão idiota
esse negócio do cinema, de ter que ser sempre a mesma escolha, que eles desvalorizam a dublagem portuguesa. Você não tem dublagem portuguesa para filmes que eles dizem sérios, com adultos, ou com atores, ou o que seja. Porque, na opinião deles, dublagem só serve para quando é para criancinha, para criança de 5, 6 anos ir no cinema poder ouvir em português de Portugal e poder entender o filme. Para eles, dublagem é isso. Eles não valorizam a dublagem portuguesa. Por isso que a dublagem portuguesa é tão ruim quanto a gente conhece. Por isso que a dublagem não é tão valorizada assim e é uma dublagem ruim. Que português, se um brasileiro chega e fala que dublagem em português é ruim, eles ficam putos, mas eles ficam putos com a gente não porque eles valorizam a dublagem deles. Não é que nem brasileiro que a gente fala dos atores que tem no Brasil, dubladores que tem no Brasil, a gente chega lá, fala bem deles, do Guilherme Briggs ou o que seja, que a gente realmente valoriza o trabalho deles e a gente segue eles nas redes sociais, curte o trabalho deles, sempre procura tipo, ver como é que está bem feito, está mal feito nos filmes. Aqui não tem isso. Aqui, eles acham que dublagem é só pra filmezinho de criança, pra criança poder ouvir. Então, eles não ficam putos com brasileiros de reclamar de dublagem é, português, da portuguesa ser ruim, por causa que eles acham que a dublagem aqui é boa, que eles valorizam a dublagem aqui. Não, eles ficam putos apenas porque a gente fala a verdade. Porque a gente fala a verdade, eles se incomodam. A dublagem é ruim, mas ao mesmo tempo eles não dão margem para a dublagem deles crescer, para a dublagem deles ficar melhor. Eles não valorizam os dubladores portugueses de terem filmes com dublagem em português e ficam se gabando, achando que eles manjam mais de outros idiomas do que franceses, alemães ou o que seja, só porque eles assistem filmes em inglês. Eles realmente acham, no delírio deles, que eles têm mais contato com outros idiomas de outros países do que, por exemplo, alguém mora na França ou na Alemanha. Sendo que em Portugal você não tem nem menos placas escritas em espanhol. A gente mora do lado da Espanha e você não vê placas escritas nem em espanhol. Sendo que se você vai na Bélgica, você vê placas escritas em francês também. Sendo que aqui no Luxemburgo você vê placas escritas em francês. Em vários idiomas. Em Portugal não tem isso. Então é um delírio que as pessoas têm. Mas o ponto principal que irrita mesmo é esse negócio que, tipo, como a maioria das pessoas prefere assistir no idioma original, ou o que seja, eles limitam as opções dos outros. Eles se fecham tanto na cultura deles, só no que eles acham que é melhor, que eles limitam o que você pode ver no cinema que você não pode. Se você gosta de um filme sem intervalo, o problema é seu. Você vai ter que assistir com intervalo porque a cultura deles quer. Porque eles tiram do rabo que na cultura deles pode. A gente vai ter que assistir na dublagem, no idioma original, porque eles querem que seja no idioma original, porque eles não valorizam a dublagem em português, então nem ao menos tem. Então se limita essas opções. Esse é o grande problema do cinema em Portugal. Eles limitam as opções só para a cultura deles. E vou falar mais uma coisa. Se vocês acham que vocês assistem, que vocês são mais cultos de idioma, falando de idiomas, não sei o quê, só porque vocês assistem filme em inglês, isso é mentira. Porque vocês são tão fechados na cultura de vocês, de Portugal, vocês nem ao menos conhecem as gírias brasileiras. Brasileiro não conhecer gíria portuguesa, tipo gajo, ou o que seja, comboio, autocarro, que são os nomes portugueses, não só gíria, mas os nomes de Portugal, é uma coisa por causa que você tem só 10 milhões de pessoas morando em Portugal e vocês não têm tantos sites que são, tipo, ultra relevantes para o mundo inteiro. Você tem uma higiene em Portugal, você tem alguns sites do tipo, mas você não tem, tipo, um canal grande que nem no Brasil, que nem a Vox, ou que seja, Voxels, ou Jovem Nerd, ou que seja, que, tipo, que realmente tem muita gente seguindo, Felipe Neto, ou youtubers, que sejam realmente famosos, muito famosos, vocês não tem muito disso em Portugal. Então, um brasileiro não conhecer gírias de Portugal é uma coisa. Agora, portugueses não conhecerem algumas gírias do Brasil mostra como vocês são fechados na cultura de vocês. Porque, tipo, porque são os sites, as mídias brasileiras são muito maiores do que as portuguesas. E tem muita gente que acompanha mesmo. Então, se vocês não conhecem, mostra que vocês são fechados para a cultura de vocês. Então não tem essa de que não tem dublagem em Portugal por causa que em português de Portugal, porque vocês valorizam, vocês entendem inglês melhor que os outros. Vocês não apenas não valorizam dublagem em português. E nunca vão valorizar, se for conseguir desse jeito. Só ficam irritados quando brasileiros falam que a dublagem é ruim. E que é mesmo. Mas eles não valorizam. Como é que vai melhorar a dublagem do país de vocês? Se o único momento que vocês valorizam ela é quando tá passando Dragon Ball Super, quando tá passando One Piece. Como vocês querem que, tipo, tenham mais dubladores portugueses, que tenham mais pessoas interessadas em dublar, em seguir carreira com isso, ganhar experiência com isso e evoluir, se vocês não valorizam?
Então é isso, pessoal. Eu sou o Blue Link. Ficou meio longo o vídeo, mais longo do que eu pensava. Mas muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!